Como você associaria os seus aparelhos aos protocolos propostos? Antes de você partir para a associação, é muito importante que você entenda o que o seu protocolo se propõe a fazer. Ah, Nilson, eu sei que meu protocolo trata de gordura localizada. Tá bom, isso é uma informação importante. Mas se você vai tratar gordura localizada, você precisa lembrar que você está fazendo um efeito depósito. O que é um efeito depósito? Você escolhe uma determinada mescla, não é? Vem e faz uma administração no tecido subcutâneo e proporciona ali um depósito de uma substância que ele vai agir numa determinada região, que a gente chama isso daqui de halo. Ele vai ter um halo de ação. Então é importante que você tenha isso em mente. Porque quando você tem essa informação em mente, quando a gente trabalha com gordura e com esse efeito depósito, eu tenho que entender o seguinte, que a substância que eu fiz o depósito naquele tecido, ela precisa estar ali nas próximas 48 horas, porque ela vai ser responsável por reduzir a gordura daquela região. Então qualquer situação onde eu promova impacto ou vibrações desnecessárias, o que vai acontecer? Aquela micela que eu tinha ali, aquele depósito, se ele for fragmentado, à medida que ele é fragmentado, aumenta a superfície de contato. É como se eu tivesse lá uma gota relativamente grande, ok? E eu quebrasse em gotas menores, pequenas gotas. Então isso é o que a gente chama de aumentar a superfície de contato, ou seja, transformei uma micela em várias gotículas. Então fica mais fácil o acesso dela à corrente sanguínea. Quando eu faço isso através de um aparelho, através de uma manobra manual, eu facilito, na verdade, a absorção da substância. Por quê? No tecido subcutâneo, eu tenho ali uma irrigação que ela é natural. Quando você vê um corte de um tecido subcutâneo, você vai ver que ali, além de tecido adiposo, eu também tenho uma circulação sanguínea pequena, mas eu tenho ali, são capilares que irrigam aquele tecido adiposo, porque senão necrosaria, né? Não teria vida aquele tecido. Então ali aumenta a superfície de contato e isso facilita a absorção da substância. Então isso não é um processo, não é um procedimento desejado. Então é muito importante que você tenha esse discernimento para que você possa pensar em selecionar algum equipamento para associar com o seu protocolo. Então, em gordura localizada, eu tenho que tomar muito esse cuidado. Agora, se eu falar de uma substância, por exemplo, soro fisiológico numa hidrolipoplasia, o soro fisiológico ele vai ter um papel só de impulsionar o efeito de implosão daquelas substâncias. Então, como que é isso? Ele vai ter que facilitar o efeito de quebra de gordura. Ele não tem uma ação ali farmacológica. O soro fisiológico nesse momento não tem. Ele não tem uma ação que é aquela assim, de ter uma ação lipolítica, venotrófica, nada disso. Ele simplesmente, à medida que ele tem contato com as ondas de ultrassom, ele expande. Conforme ele expande, ele promove um impacto. E esse impacto, mecanicamente, promove a quebra de gordura localizada. Então, nesse caso, é indispensável que você associe
a um equipamento. E eu não tenho efeito de depósito, então eu posso associar o equipamento que eu quiser, antes, depois de todo e qualquer procedimento de hidrolipoclasia. Se você me perguntar assim, posso fazer uma radiofrequência antes da hidrolipoclasia? Eu vou falar para você, pode. Você pode fazer uma radiofrequência depois da hidrolipoclasia? Também pode. O que não pode depois da hidrolipoclasia é você abrir mão de uma atividade física, seja ela uma caminhada, uma corrida, uma exposição a uma plataforma vibratória. Tem pessoas até que falam assim, mas meu cliente é muito preguiçoso, posso fazer uma corrente russa? Olha só, gente, eu tenho que te dizer que quando você observa isso no seu cliente, isso é uma tragédia anunciada. Porque todo o trabalho de quebra de gordura, de redução de medidas, não é? Ele está relacionado com a atividade física, porque a gordura que você disponibiliza ali na corrente sanguínea, ela tem que ser queimada na forma de energia física, senão você não consegue reduzir, realmente eliminar aquela gordura que está disponível na corrente sanguínea. Então, esse é o cuidado que a gente deve tomar quando o cliente menciona para nós que está tendo um tipo de resistência, ou que tem gordura localizada e não quer fazer atividade física. Então, esse é um perfil de cliente perigoso, que ele dificilmente vai colaborar com você e dificilmente através de um procedimento estético ele vai ter resultados que vão se manter. Porque quando você faz uma hidrolipoclasia, se você fizer uma radiofrequência, se você acompanhar, fizer uma drenagem, você vai ver que diminui medidas, mas aquelas medidas não se mantêm, porque o nosso cliente, nesse caso, não tem compromisso com o tratamento dele. Porque ele tem que ter um compromisso de comer menos, ele tem que ter um compromisso de fazer mais atividades físicas, tem um compromisso de mudar a educação alimentar dele, porque isso é uma coisa que a gente não pode fazer por ele. Ele mesmo tem que ter esse tipo de iniciativa e trabalhar nessa direção, tá? Se você tiver alguma pergunta, pode fazer aqui que eu vou responder, tá bom? Pode ir colocando suas perguntas aí, no intervalo entre um tópico e outro, eu vou te responder, que é para a gente ir esclarecendo toda a questão. Agora, se eu falo para você o seguinte, olha, eu vou trabalhar com uma mescla de emagrecimento intramuscular, ok? Intramuscular. Então, se é uma administração intramuscular, eu estou depositando a minha mescla direto na corrente sanguínea. Não é intravenoso, eu estou depositando próximo da corrente sanguínea, ou seja, um conjunto de substâncias que eles devem ter uma ação sistêmica. Então aí já não é efeito depósito, é uma ação sistêmica. Se não é colocado dentro da corrente sanguínea, ele é colocado muito próximo e rapidamente vai ser absorvido. Então eu tenho que saber que aí, mudando a via de administração, mudam também os meus comportamentos. Ou seja, quando é efeito depósito localizado, eu estou trabalhando com mescla, eu vou ter que ter repouso de 48 horas, não posso ficar manipulando muito aquela região. Agora, se é intramuscular, que eu vou ter o efeito sistêmico, você pode fazer o que você quiser. Você pode usar qualquer aparelho que você julgue que vai te trazer um bom resultado. Principalmente antes, porque depois que você fez a aplicação intramuscular, é indispensável que aquele cliente parta para uma atividade física. Por quê? Quando a gente combina uma mescla e a gente espera ter um efeito sistêmico, ele rapidamente chega à corrente sanguínea, no máximo em 15 minutos, 10 a 15 minutos, ele já está numa concentração bacana na corrente sanguínea, que é o que a gente fala de efeito terapêutico, tá? Ele vai chegar na corrente sanguínea e ele já começa a atuar.
Então é indispensável nesse momento que depois daqueles 15 minutos, 20 minutos, que o cliente parta para uma atividade física. Por quê? Eu vou ter uma concentração de substância, numa concentração bacana, e ele precisa fazer o seu efeito. Porque se ele não fizer seu efeito, ele vai ser metabolizado e excretado na mesma velocidade que ele entra na corrente sanguínea. Então eu tenho que tomar esse cuidado para não fazer assim, olha, eu vou fazer uma administração de uma mescla para gordura localizada intramuscular e vou deixar esse cliente aqui, depois de fazer essa aplicação, já vou imediatamente fazer uma radiofrequência. Você vai estar perdendo parte importante da ação daquela substância que você administrou intramuscular. Por quê? Você está retendo o cliente na clínica. E após aquela aplicação, ele deve ir fazer atividade física, senão isso gera um problema para você, para o seu cliente também. Porque ele não vai ter o máximo de efeito disponível daquela aplicação intramuscular para o seu cliente. Veja só como que faz sentido toda essa nossa observação. Então, vou te falar uma coisa, olha, presta atenção nisso, porque aí você tira da sua frente aquela dúvida, quando eu devo ou quando eu não devo usar um equipamento. Você já entendeu aqui que funciona assim. Eu vou olhar para o fármaco. O fármaco vai produzir algum efeito localizado, então não devo usar o equipamento. Vai ter uma ação intramuscular? Posso até usar o equipamento, desde que aquela pessoa já tenha feito atividade física, ou então faço isso antes. Ok? Outra situação, quando eu não tenho fármaco, como é o caso da hidrolipoclasia, depois de fazer o procedimento, eu posso imediatamente fazer uma radiofrequência e depois colocar ele para fazer atividade física. Aí eu posso. Viu a diferença da linha de raciocínio? Para que vocês possam, né, se situar e falar assim, bom, independente de qual seja o fármaco, se for localizado, não posso fazer. Se for sistêmico, eu posso fazer. Então, fica claro tudo isso para vocês. Deixa eu ver uma pergunta aqui. A Cleidiane, eu acredito que seja assim, seu nome, eu vou responder aqui. Qual é a quantidade máxima de soro que pode ser aplicada em uma sessão de hidrolipoclasia? Eu vou te falar uma coisa, viu, Cleidiane? Eu sempre explico o seguinte, que o tecido subcutâneo, ele na sua forma clássica, né? Quando você fala de administração de injetáveis na sua forma clássica, ele suporta até 3 ml de substância por ponto. Na hidrolipoclasia, quanto mais soro você coloca naquela região, você aumenta a distância. Porque imagina assim, se você fizesse um campo minado, colocasse várias bombas num terreno, dependendo da potência daquela bomba, o raio de ação dela, você não precisa colocar uma tão perto da outra. Então na hidrolipoclasia, ao invés de você colocar um ponto a cada 1 centímetro, você pode colocar um ponto a cada 2 centímetros, desde que você aumente a quantidade de soro. Eu trabalho numa faixa de meio a 2 ml, não mais do que isso. Então se eu fizer 10 pontos espaçados, eu vou usar 20 ml. Se eu fizer 15 pontos, eu uso 30. Não se recomenda que você passe muito de 30 a 50 ml. Mas para você usar toda essa quantidade de soro fisiológico, sua cliente precisa ter também um abdômen maior. E aí você consegue usar mais soro. Então é esse o cuidado que você deve ter. E eu vou te falar também, olha, eu tenho uns 2 ou 3 vídeos a respeito de hidrolipoclasia publicado no YouTube. É bom você dar uma visitadinha lá e ver como que eu te explico assim, passo a passo, essa questão da hidrolipoclasia. Mas antes até de você perguntar qual é a quantidade de soro que você deve usar, você deve avaliar o seu cliente e verificar, primeiro, se tem 3 centímetros de prega de gordura.
a extensão dessa região onde você vai administrar. Isso é uma coisa importante. A extensão, qual é o tamanho? Porque às vezes você quer aplicar 3 ml no abdômen pequeno. E aí você vai aplicar soro demais, ter resultado de menos. Não é? Então é essa avaliação que você deve fazer. Deixa eu ver o que a Carolina está perguntando aqui. Boa tarde, Carolina. Quanto tempo após a aplicação de enzima local ou intramuscular podemos fazer atividade física? Ok. Quando a gente faz uma mesoterapia localizada no tecido subcutâneo, eu recomendo até 48 horas de repouso. Repouso não quer dizer sem ficar fazendo nada, é sem atividade física, tá? Porque eu tenho um efeito localizado. Agora, quando eu faço uma aplicação intramuscular, eu levo essa minha mescla para bem perto da corrente sanguínea e eu vou esperar que ela seja absorvida. Então eu vou ter um efeito sistêmico e não localizado. Então, como ele chega rapidamente na corrente sanguínea, rapidamente também ele é metabolizado, ele é distribuído e ele é excretado. Então, se no intervalo de 15 a 20 minutos eu não começar a fazer uma atividade física e fizer uma atividade física de 30 a 40 minutos, eu vou perder a substância que eu administrei. Ou seja, a cliente vai ter dor, vai pagar e não vai ter a resposta que ela deseja. Então, isso tem que ser consciente na mente do nosso cliente. Já no caso da hidrolipoplasia, você pode até falar para ela fazer uma atividade física 1 hora depois, ou se você quiser logo após a hidrolipoplasia fazer uma radiofrequência, também não tem problema, entendeu? É essa preocupação que você deve ter. Cleidiane, você falou que já viu todos os vídeos. Muito obrigado. Que isso, a gente está aqui à disposição. Está concluindo biomedicina. Legal, que bom que os vídeos estão te ajudando. Pode mandar, pode aproveitar todos eles, que todos os dias a gente publica vídeos. Tem dias até que a gente publica mais de um, não é? A gente tem aumentado muito a nossa produção de conteúdo para ajudar vocês profissionais, né? Então a gente produz e espera que vocês consumam, né? Tanto no YouTube quanto no Instagram, no Facebook, né? Mas no YouTube acaba tendo ali uma facilidade maior. Entra lá, se inscreve, aciona o sininho e toda vez que entrar um vídeo você vai ser notificado e você assiste a hora que você puder. Agora, como a gente está falando de aparelhos que eu posso associar nos meus tratamentos, a gente não pode deixar de fora também os tratamentos faciais. Bom, o tratamento facial, na grande maioria das vezes, tirando a papada, que a papada é gordura localizada, e a gente também trabalha com efeito depósito. Então, aquilo que a gente falou para gordura localizada com efeito depósito vale para papada. Então, fiz a administração da papada, eu devo esperar ali pelo menos 48 horas. Papada já é um tecido mais complicado, ela é uma gordura diferente da gordura abdominal, então tende ali você ter uma inflamação, você ter um desconforto, você ter uma região edemasiada, e então é bom você mexer naquela região, não por conta da substância, mas sim por conta dos efeitos inflamatórios, pelo menos 1 semana depois. Entendeu? E se você tiver a habilidade de fazer aquelas drenagens localizadas naquela região, é muito bom, porque a resposta inflamatória ali ela é muito violenta quando a gente trabalha com as substâncias certas. Deixa eu ver aqui. Tá, a Regiane está me perguntando aqui. Boa tarde para você também, Regiane. Quanto tempo depois da intradermoterapia facial posso fazer radiofrequência facial? Tá?
Nada. Vou te responder aqui agora, Regiane. Olha só. Quando você... É que eu estava explicando primeiro a papada para explicar na face localizada. O resto da face, quando eu tirei aqui a papada, o resto da face, tudo que a gente vai fazer, seja o protocolo que for, a gente consegue trabalhar com a via intradérmica. A via intradérmica é aquela onde eu faço o depósito da minha mescla entre epiderme e derme. Forma aquela pápula, ok? Então, dentro desse contexto aí, em 2, 3 horas, na grande maioria das vezes, aquela mescla ela vai ser distribuída naquele tecido, ele vai assimilar aquele processo inflamatório e ele vai ficar ali nutrindo aqueles tecidos. Então você vê que uma substância que foi administrada na via intradérmica, ela está entre epiderme e derme, e o que distancia a substância da superfície do corpo são milímetros. Às vezes 0,2, 0,1 milímetro, dependendo da característica daquela pele. Entendeu? Dependendo do estado de desidratação daquela pele. Então entre 0,2 e 0,1. Se eu vier com uma radiofrequência ali numa temperatura de 39, 40 graus, eu vou não só atingir mais um tecido que ele acabou de ser lesionado por uma agulha, mas também vou aquecer aquela região. A situação de aquecimento que a radiofrequência promove, ela pode acelerar o processo de degradação das substâncias. Principalmente se você tiver nessa sua composição ácido hialurônico e vitamina C. Eles sofrem muito com a variação de temperatura. Tanto que não é recomendado você usar radiofrequência na região onde você administrou ácido hialurônico reticulado, o preenchedor. Não é recomendado. Se você quer vida longa para aquele ácido hialurônico, que você não use a radiofrequência. E uma coisa importante que a gente tem que lembrar aqui a respeito da radiofrequência é que a radiofrequência ela mantém aquela temperatura que você atinge ali, 37, 38, 39 graus, até 36 horas depois de você fazer uma sessão. Olha que informação interessante. Isso eu aprendi com um fabricante de equipamento. O pessoal lá da linha técnica produtiva, num treinamento que eu fiz com eles na aquisição de um equipamento, eles me deram essa orientação, que eles fizeram um teste de verificação da temperatura do tecido durante a aplicação da radiofrequência, depois foi acompanhando aquela temperatura corpórea e de 36 a 38 horas depois, aquela temperatura de 38, 39 graus, ela se mantém ainda no organismo. Então, veja só, a radiofrequência como ela tem o seu papel, né? Então, veja, se você me perguntar assim, eu vou fazer gordura localizada, posso usar a radiofrequência antes? Eu vou te falar que não vale a pena, porque você vai promover uma vasodilatação, você vai ter uma ação mais sistêmica do que localizada, possivelmente você vai trabalhar menos a gordura localizada com a mescla. E se na radiofrequência você trabalhou isso, muito bem. Então, sempre manter uma distância entre radiofrequência e mesclas localizadas de pelo menos 48 horas antes ou 48 horas depois, tá? Mesmo porque as substâncias que a gente administra no nosso organismo, elas têm um veículo hidrofílico, ou então um veículo ou substâncias hidrossolúveis. No máximo, até 48 horas, o que tiver que ser assimilado pelo organismo vai ser assimilado. A partir daí, não se assimila mais nada de modo significativo. Ou a substância foi assimilada, ou ela está sendo retida pelo nosso organismo e sendo excretada. Tá bom? Olá, Sheila, tudo bem? A Sheila me chamando aqui no YouTube, porque a gente está simultaneamente em 3 plataformas, tá? Nós estamos no Facebook, estamos no Instagram e no YouTube,
tá bom? E todos eles a gente tem colegas aí participando da nossa live. Importante também é você saber o que o aparelho que você está utilizando ele emite. Por exemplo, o ultrassom ele emite ondas sonoras, por isso que você necessita do gel para facilitar a condução do som. Então é assim, se eu estou usando uma mesoterapia, coloquei uma mescla lá, fiz um depósito e eu venho com ultrassom ali, o que vai acontecer? Aquela transmissão da onda, ela vai bater no meu depósito, que é a minha mescla ali no tecido, e vai voltar a onda. Então ela não vai dissipar a onda, e ela também vai promover uma quebra, na grande maioria das vezes, da estrutura da substância que está ali, e você não vai ter o efeito nem do ultrassom e nem da mescla. Então esse é um cuidado que a gente deve ter. Você viu, eu acabei de explicar a respeito da radiofrequência, que tem a questão da temperatura, tá bom? Mas na grande maioria das vezes, a associação de ultrassom, de radiofrequência, dos equipamentos de forma geral, eles potencializam os nossos resultados. Isso eu posso te garantir de modo geral. Mas o cuidado que a gente precisa ter é o cuidado de aplicar na hora certa, tá? Então, se você não quer errar nunca, você fuja de aplicações de aparelho antes da aplicação e fazer a aplicação imediatamente depois, a não ser que faça parte do processo. No caso da hidrolipoclasia é uma exceção, que ele necessita do ultrassom logo após a administração. Então esse é o cuidado, isso vale para você e também te ajuda muito. Agora, por exemplo, você fez uma aplicação, vai fazer uma aplicação intramuscular e você já quer fazer uma radiofrequência para tratar a flacidez. Você pode fazer então a radiofrequência, por exemplo, no abdômen. Depois de terminar a sessão da radiofrequência, você vai lá e faz uma aplicação de uma mesoterapia intramuscular, e aí o cliente sai para fazer atividade física, entendeu? Essa é a percepção que eu quero que você tenha. Quando e como usar os aparelhos de forma que ele potencialize seu efeito. Porque se o aparelho neutralizar o outro procedimento que você fez, então você está gastando o seu tempo, o cliente está gastando o dinheiro dele, e você não está atingindo o resultado tão sonhado por esse cliente. Esse é um cuidado que a gente deve ter. Olha só, aí tem uma pergunta aqui. A Michele Benossi, eu não sei se ela está aí, se ela estiver aí, fala um oi. A Michele Benossi falou assim: olha, tenho uma plataforma vibratória, não tenho plataforma vibratória, posso fazer correntes russas para gastar energia após as 48 horas de intraderme para a gordura localizada? Olha só o que ela está me perguntando aqui. Não tem plataforma vibratória. Se ela pode fazer a corrente russa depois das 48 horas, ela já ouviu a minha recomendação de quando fizeram uma aplicação localizada, que ela espere as 48 horas. Você pode fazer a corrente russa, mas é muito importante que a sua cliente vá fazer atividade física. Não só uma vez ou duas, que ela vá fazer atividade física depois daquelas 48 horas, pelo menos 3 dias. Pelo menos. Porque aí ela começa a criar uma memória naqueles tecidos para poder acelerar o processo de eliminação da gordura, ok? Deixa eu ver aqui. A Jaci está falando que ela usa mantos e já vem com os parâmetros para hidrolipoplasia, ok? Quando você tem um equipamento que ele já tem a configuração para você usar imediatamente,
no seu procedimento, ele é muito bacana, né? Te economiza tempo e facilita aí o seu trabalho. Quem tiver pergunta pode colocar aí. Pessoal, eu quero te dar mais um recado. A gente vai deixar um link aqui disponível para vocês. Vocês já tiveram o link do e-book de intercorrências, o e-book de hidrolipoclasia também. Ele ficou disponível aqui na nossa bibliografia, ficou disponível no grupo do Telegram, tá? Os dois links ficaram disponíveis. E agora também a gente vai ter disponível aí o link da jornada estética pós-crise. Semana que vem a gente vai estar fazendo uma série de fechamento dessa jornada pós-crise. Então, segunda, dia 11, quarta, dia 13 e sexta, dia 15, eu vou estar disponibilizando para você um conteúdo fechando essa nossa jornada aí. A gente vai passar de um mês, conforme eu falei para vocês, né? A gente começou no dia 13/4, a gente vai passar por 13/5 e vai terminar depois de 13/5 essa jornada. Então vão ser conteúdos importantes que a gente vai deixar disponível para você aqui na bibliografia, né? No meu status. Vou deixar disponível para você no grupo de Telegram, e para você participar, eu preciso que você se inscreva. Esse vai ser um ambiente fechado, ele não vai ser aberto como uma live que a gente deixa quem quiser entrar no momento que quiser entrar. Lembrando que essas nossas lives, ainda a gente tem mais algumas, né? A gente está na terça-feira, então a gente ainda tem quarta, quinta e sexta para a gente cumprir esse nosso cronograma de live às 14 horas. Então, essas lives elas só ficam disponíveis durante o tempo que a gente está aqui conversando. Se você entrou mais tarde, você perdeu parte do conteúdo, né? Se você fala assim, agora eu vou ver, não vai estar disponível às 24 horas. Nessa nossa jornada, onde a gente procura transformar o problema em solução, a gente não está deixando a live disponível, que é um contato direto para quem investe seu tempo em estar aqui conosco, tá bom? Então não esqueça desses dois detalhes. O fechamento da jornada estética pós-crise, que vai ter um link aí para 3 aulas aí com conteúdos importantes, e também que você faça parte do nosso grupo no Telegram, que também tem um link lá na bibliografia, tá bom? A Jaci está me cobrando aqui o link da farmácia. Na farmácia, Jaci, você pode entrar lá no site nosso e se inscrever, fazer o seu cadastro lá para você ter acesso às tabelas, às informações que a gente dá, que é o www.pitaifernandes.com.br. Esse site lá e você consegue ter acesso. Deixa eu responder aqui a pergunta da Sheila no YouTube. Quanto tempo para intercalar os aparelhos e as mesclas de mesoterapia? Olha, Sheila, eu te recomendo 48 horas antes ou 48 horas depois. Isso você faz com segurança e você não vai ter problema nunca, tá bom?